Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos nós três novamente reunidas com um tema que eu acho que faz muito sentido esclarecer. Depois do último episódio que a gente teve a doutora Elaine com a gente, e ela falou sobre os principais que ela costuma prescrever, a gente reuniu os 10 suplementos que são talvez os mais tradicionais, os que têm mais estudos, os que acabam sendo mais indicados, para explicar um pouquinho mais sobre eles, né? Bom, então vamos começar falando da creatina, né? Que hoje é algo muito falado nas redes sociais, de creatina. E uma coisa que eu gostaria de colocar é que a creatina, algum tempo atrás, nós falávamos apenas da saúde muscular, da saúde para quem quer praticar atividade física. E hoje, gente, creatina está envolvido um monte de benefício. E eu quero exaltar principalmente aquela que eu uso a creatina, que é para mulheres pós-menopausada, a questão da saúde cognitiva, da memória. Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa e fala assim, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso é muito comum na mulher pós-menopausada, né? E a creatina traz muito benefício em relação a isso. E aí, Eunice, fala um pouquinho, né, das diferenças da creatina, Eunice. Essa aqui é uma creatina monoidratada, é a primeira que surgiu, que a gente... Já é muito boa, gente. Isso aqui, assim, é um suplemento diário. E é muito interessante a gente sentir a diferença. Às vezes você tá viajando, você esqueceu de levar sua creatina. A gente sente a diferença, principalmente muscular, da deficiência, da falta dela no dia a dia. Então, é interessante você tê-la consigo. Tem algumas formas, aqui a monoidratada é mais comum, tem essa aqui que é a Clonapur, que é uma molécula já mais desenvolvida, de última geração, enriquecidas também com fosfatos. Então a área celular, cognitiva, ela é muito mais acionada, né? Com resultados melhores cognitivos quando você usa a Clonapur, que é uma creatina já de última geração. Eu acho que é importante, a creatina talvez seja a maior prova de que a gente precisa tomar todos os dias os suplementos. Por quê? Eu preciso tomar todos os dias. Eu sinto a diferença. Não, você vai tomar todos os dias porque ela é pela saturação, né? Pela construção do resultado diário. Então, seja pela creatina convencional, monoidratada, ou a Clonapur, ou até mesmo a goma que a gente vai mostrar depois, é sempre repor diariamente essa creatina, porque as doses diárias que vão construir esse resultado a longo prazo. E um outro ponto que também acho muito importante reforçar, que é o que eu mais vejo na prática, é a dúvida acerca da creatina. Tem alguns mitos, né? Primeiro da função renal, que é prejudicada, que já cai por terra, mas a questão da parte capilar também, né? Que muita gente fala, queda capilar, creatina, e os estudos mostram que não tem relação. Não tem como a creatina estar envolvida com a queda capilar. Mas a gente sabe também que tem a individualidade de cada pessoa, então assim, tomei e senti minha queda aumentar, vale refletir se faz sentido ou não. Mas nos estudos não tem nenhum tipo de relação. E com essa parte renal, também são para casos muito, muito, muito específicos, onde a pessoa já tem uma disfunção renal, uma deficiência, já tem uma... É muito comum... confundir creatina com creatinina. Creatinina é um exame de sangue que você faz para marcador de funções renais. Então, a creatina, ela é eliminada na forma de creatinina, sim, pode elevar os casos em pacientes. Já teriam que tomar cuidado com tem uma disfunção já ou no início ou já um pouquinho mais adiantada, deve estar sendo acompanhada com o seu nutricionista ou com o seu médico. Então, para esses pacientes exclusivamente, tem que ter esse cuidado antes de suplementar, mas não é proibitivo, certo? E lembrando, a creatinina você dissolve em pó, você dissolve na água, essa na água fria, essa você pode dissolver até no seu café, no seu chá mais quentinho ali, não tem problema nenhum, porque a molécula dela já suporta essa questão de temperatura. Gente, não tem gosto, não tem nada, pode tomar, aliás, deve tomar todos os dias. As diferenças entre essas duas é que essa daqui, a dose geralmente é de 3 gramas por dia. Clonapur, como é uma molécula mais específica, mais moderna, 1,8 gramas é suficiente. Então, e ao mesmo tempo que a creatina demora cerca de 20 dias, mais ou menos, para você conseguir ter esse nível legal, a Clonapur em um dia só. E ela é uma molécula mais específica para a parte cognitiva, mas
a forma de creatina que você fizer a suplementação, você vai sentir benefícios com certeza. Sim. Público-alvo seria basicamente todo mundo que é mais disposição, que quer um cérebro melhor. É claro que quem treina é muito beneficiado pela força muscular, pelo ganho de massa, mas assim, estudantes, pessoas que têm uma rotina de trabalho muito intensa, pessoas que se sentem mentalmente esgotadas, que é quase ninguém, né? Enfim, todo mundo que quer esse cuidado para a parte cerebral e muscular faz muito sentido, né? Sim. E quem não quer tomar nada diluído, tá? Porque você pode diluir na água, você pode diluir até no chá, uma bebidinha aqui, tudo bem. Quem não quer, quem prefere, nós temos goma, né, Ana? Sim, é uma forma gostosa, prática, que às vezes o pó você não tem como levar. Esse aqui você põe na bolsa, uma gominha. Tá, até dribla a vontade do doce também, né? Isso, tá? Então tem a gelatina aqui na composição, enfim, é uma delícia, gente, uma por dia. E só para finalizar aqui, creatina, só o Clonapur pode ser utilizado em bebidas quentes, tá? Exatamente por essa modificação da molécula que ele suporta uma temperatura maior, enquanto a creatina comum, a creatina monoidratada, não pode ser em líquidos quentes, tá? Então o Clonapur pode, a creatina não. E a gominha? É só comer. E só para reforçar, finalizando, a dose geralmente é de 3 gramas, mas como varia muito de acordo com o peso, se você tiver um peso corporal muito maior, seria interessante ajustar. 5 gramas, talvez um pouquinho mais, menos, mas de 3 a 5 gramas por dia é uma dose legal. Exatamente. E 1,8 do Clonapur. E 1,8 do Clonapur, exatamente. E pode ser um uso contínuo, assim, não tem... E vamos abordar um tema seguinte, assim, ó. Uma grande questão que as pessoas perguntam, os nossos clientes, pacientes perguntam, por que eu preciso suplementar? Né? Porque depois a gente fala dos outros, mas por que a gente precisa suplementar? É como se a gente tivesse assim numa berlinda que tivesse que convencer por que é importante suplementar. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho assim do meu ponto de vista. A suplementação são substâncias que nós já temos no nosso corpo, né? É como se a gente corrigisse ou melhorasse a função, que com o passar dos anos, como a gente vai perdendo colágeno, tendo ruguinhas, nós também vamos ficando com o nosso metabolismo, nosso corpo, nossas células cansadinhos, né? E vamos diminuindo essa função metabólica de todo esse sistema. Então, quando a gente faz o uso de suplementos, é para fazer correções, às vezes de vitaminas, complementar, né, Ana? E fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma forma melhor. E com isso, gente, a gente consegue prevenir muitas doenças, patologias que vão estar relacionado àquela função que não está trabalhando mais corretamente, as deficiências, tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista, porque nós precisamos suplementar. E tem a questão também, né, pessoal, que a gente não consegue comer. Exatamente, é o que eu ia falar. Assim como foi reforçado muito no último episódio, mesmo que você coma perfeitamente bem, você não vai ter a mesma fornecimento de substâncias, de nutrientes, etc., que você precisa sem complementar isso de alguma forma. Então, quando a gente pensa nos suplementos, tem aqueles que são opcionais, por exemplo, eu quero emagrecer, vou usar alguma coisa para otimizar esse processo, que não necessariamente é uma substância que você tem, é uma substância que vai facilitar o que você tem na sua composição já do seu organismo. Mas aqui são itens que já estão presentes em você. Então, são realmente facilitadores para que você tenha os níveis equilibrados e, consequentemente, as funções passem a serem exercidas de maneira mais completa, de maneira mais plenas, realmente. Então, eu acho que você pode viver uma vida toda sem suplementos? Você pode, mas não vai ser uma vida com a mesma qualidade que se você suplementar, com certeza. Até mesmo porque a maneira que a gente vive hoje, na correria, vai para lá, vai para cá, não dá tempo de fazer isso, chega em casa, tá cansada, pede uma pizza ou pede um lanche, aquilo vem trazendo, não trazendo pra gente aquilo que a gente precisa no nosso organismo, tá? É gostoso, é saudável, nem tanto, mas é gostoso, é prático, mas não é aquilo que a gente precisa, tá? Não é para deixar de comer, mas
por isso a necessidade dessa questão da suplementação. Até mesmo porque hoje a gente não fica mais no sol. Sim. Né? Ou você se protege, passa protetor solar. E a tua vitamina D, como que fica? Então, para essa necessidade, a gente tem que fazer uma suplementação. Tem que ser diária? Gente, eu penso que tem que ser. Esses aqui são os básicos. Tem que ser diário, porque nem alimentação, como nós falamos no último episódio, não consegue, porque senão teria que ser uma quantidade. Nem os alimentos hoje têm tudo aquilo que eles tinham solo e de produção acelerada também, inclusive os animais, né? Uma produção acelerada de animais, para que a gente tenha a carne, por exemplo. Então, isso no dia a dia vai acumulando negativamente para o nosso organismo. Tá? Vai tendo falta, então nós precisamos suplementar para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E eu acho que só para finalizar, quem não acredita nisso, dificilmente a gente vai conseguir convencer. Sim. É dele, mas eu convido realmente a entender, a você utilizar e ver como que você se sente. Melhorou meu sono, melhorou meu dia, nossa, meus exames estão melhores. Pronto, é a resposta. É a resposta. Com certeza você vai sentir na prática que, independente de se eu tentar te falar que sim ou não, você experimentou e você sentiu o quanto transformou. Porque a gente não consegue medir. Só que o que você sente, que cada um de nós sentimos quando você suplementa, a diferença é você que sente. E principalmente os exames que são normalmente corrigidos através daquela suplementação, daquela complementação das deficiências que cada um tem. Com certeza. E pegando o gancho que a Eunice já falou de vitamina D3, né? Vamos falar um pouquinho da importância da vitamina D3. E aqui a gente já fala um pouquinho da vitamina K também. Então já vamos para 3 produtos essenciais no nosso dia a dia. Gente, vitamina D3, como a Eunice falou, normalmente a maioria das pessoas estão com ela abaixo, quando a gente faz o exame, abaixo do normal, né? Por quê? Porque a gente usa filtro solar, a gente já não está mais tão exposto ao sol, então a gente tem essa deficiência de vitamina D3, e ela tem um nome, como vocês sabem, de vitamina D, mas ela é um hormônio, ela funciona no nosso corpo como um hormônio, e ela, por ser um hormônio, ela está envolvido em vários outros reações, né, necessidades do nosso organismo. Eu acho que ter bons níveis de vitamina D hoje não é somente a questão de saúde óssea, como era no começo, ou de, enfim, é disposição, é saúde cognitiva, é saúde da mulher na menopausa, na gestação, enfim, desde pequenininho até a longevidade, até a melhor idade ali, você percebe o quanto que é fundamental. E hoje já sabe realmente que acima de 50 é o nível ideal, e se você não suplementar, é muito difícil ter esses níveis. É realmente assim, beira o impossível, porque os nossos hábitos de vida não são feitos para a gente ter esse nível de vitamina D. Então, eu acho que realmente a suplementação dela com a K2, que complementa os efeitos dela, é assim, a prioridade número 1, acima de qualquer outra, é o primeiro ponto de fato. Inclusive, estou me recordando aqui, como sou mais velha que vocês, antigamente as mães, quando ia iniciar o inverno, elas davam ampolas de um certo medicamento em óleo, né? Tomavam uma vez por semana, cada 15 dias, que aquilo, depois de farmacêutica, que eu vim entender aquilo lá. É vitamina D em altas doses. Por quê? A gente fala muito da vitamina D, se criou, tinha muitos medicamentos, inclusive, com baixas doses, mas que era uma complementação pensando numa osteoporose, numa osteopenia, que estava muito ligado com a parte óssea. Mas os nossos pais, nossas mães principalmente, elas davam essa ampola desse medicamento para os filhos, para aumentar a imunidade, para não, entre aspas, pegar gripe, não resfriar. E isso vem muito, assim, culminar com os estudos mais recentes, que não são tão recentes assim, mas que fala da vitamina D essencial para a imunidade, para todo o nosso sistema imunológico. Então, gente, é mais do que é uma obrigação de cada um
tá? Suplementar, complementar aquilo que o nosso corpo produz através do sol, através de outras vitaminas também, que combina. Só que a quantidade, como a Sofia falou, é muito pequena. Tá? Então, a incidência de gripe, resfriados, de alguns problemas imunológicos, ele advém da falta da vitamina D no organismo a níveis satisfatórios, que a gente considera bom lá os níveis 40, 50, para que isso você tenha uma vida imunológica melhor. Né? Sim, vitamina D tem que fazer doseamento, Sim, né? sim. Existem dosagens que a gente utiliza para referência para a gente manter e ajudar a aumentar aos poucos. E quando a nossa vitamina D está muito baixa, normalmente a gente tem que usar uma dose maior. Tá? Então, por isso que às vezes é caso a caso também que precisa ser avaliado para ajustar a dose. Então, vitamina D, vitamina K, além da imunidade, saúde óssea, também é precursor. O que é precursor? O nosso corpo precisa de vitamina D para produzir hormônios, por exemplo. Sim. Então, a gente precisa da vitamina D para que o nosso corpo produza de uma forma endógena, de uma forma natural, o nosso corpo produza isso. Então, gente, todos aqui que nós vamos falar é importante, mas vitamina D é assim, essencial para a nossa vida de qualidade, né, de saúde, tá bom? Sempre que vem cápsulas em pó, eles perguntam se isso realmente funciona, mas é importante dizer que quando bem manipulado, né, usa-se um recipiente também, que é o TCM, geralmente, em pó, que faz uma viabilidade muito boa também. Então, é possível fazer em pó junto com outros itens, ou somente os dois também, com a mesma eficácia. Então, não é somente, tem que ser uma cápsula oleosa. Não, hoje já é possível fazer muitas coisas nesse sentido. É interessante colocar, como você colocou, recipiente. Recipiente são substâncias que se colocam junto da cápsula para dar volume ao medicamento, né? E mais para permear a entrada, a facilidade, a absorção desses medicamentos de forma correta, tá? Outra coisa que é muito importante falar da vitamina D é o horário para tomar. A gente sempre indica tomar numa refeição, né? Numa refeição principalmente rica uma refeição rica. Pode ser você comer gordura, gente, não é isso? Seu lanche, seu lanche, tá? Mas um arroz e feijão do todo dia nosso ali, uma carne, assim por diante, é bem interessante a gente tomar nesses períodos, no almoço ou na janta, não tem problema, mas que seja dentro dessas refeições que são mais reforçadas durante o dia. Porque nas refeições tem gordura e a vitamina D gosta de gordura, né? Ela tem uma melhor absorção. Por isso que esse pente ou é cápsula oleosa ou é em cápsula normal, mas aonde tem o que a Sofia colocou, o TCM, né? Que é um triglicerídeos de cadeia média, que é um tipo de gordura que vai melhorar e ter a ação, da absorção da vitamina D melhor para o nosso corpo. E sempre associado com a K2, para poder potencializar. Potencializar e proteger também as nossas vascularizações, né? As nossas veias, que é muito importante a K2 estar junto. E a Ana tinha dito também a questão de a gente diminui nossa produção de colágeno, mas outra coisa que diminui muito é a coenzima Q10 com o passar dos anos, né? Total. Quando a gente se dá conta, já tá xoxumando capenga sem coenzima Q10. E ela talvez é uma das maiores marcos quando o assunto é disposição, reduzir fadiga, otimizar a saúde mitocondrial, que são as nossas usinas de energia, né? Hoje coenzima Q10 também é muito estudado. Até mesmo os médicos mais resistentes hoje já estão mais abertos ao papel da coenzima Q10, porque, de fato, ela é uma grande aliada para a saúde cardiovascular, para quem faz uso das estatinas, que ela é fundamental, para a saúde cognitiva, para, enfim, fertilidade, todos os aspectos. Então, acho que a coenzima Q10 não poderia faltar na lista dos mais estudados e mais utilizados, né? Faz muitos anos que a coenzima Q10 ela era para função de mitocôndrias, energia da mitocôndrias. Já era importante, mas tadinha, era só da mitocôndria, acho que não era da gente. Tá? Porque falava assim, né? A gente tinha ideia
que era somente ali dentro da célula, né, que aquilo precisava. Não é. Gente, eu tenho assim, eu uso a coenzima, essa Maxolve, que ela é líquida, você pinga na água, mistura ali rapidinho, não tem gosto, não tem nada. Eu uso ela antes do treino, inclusive. Tem uma diferença de, assim, sabe aquela... Ai, meu Deus do céu, será que eu aguento esse peso? E você faz o seu treino com mais facilidade. Tá? Então, você encontra energia para aquilo. Lembrando, ele não é um energético, porque ele produz, ajuda na produção energética interna do seu corpo. Então, não é um energético desse que a gente está acostumado a ter. A cafeína, por exemplo. Tá? Ele estimulando, isso mesmo, Sofia. Então, ele é diferente. Ele deixa o nosso corpo com mais energia, produzida pelo nosso organismo também, para que você leve seu treino ou seu dia a dia. Então, eu tomo de manhã e à tarde, gente. Antes do treino, eu tomo minha coenzima Q10 dessa forma, que já é mais absorvível, é rápida e é gostosa para tomar. E só para finalizar, a coenzima, por que a coenzima Q10 em gotas? A coenzima Q10 também existe na cápsula. Porém, a gente sabe que a coenzima Q10 ela tem um pouco de dificuldade do nosso corpo absorver. Isso. Então, quando é em cápsula, a melhor coenzima é a coenzima fitossomada, que ela é como se ela tivesse um revestimento, né, na molécula dela, que o nosso corpo consegue absorver da melhor forma. Então, quando vai usar coenzima de pó em cápsula, que seja a coenzima fitossomada. E essa é a que a gente usa em todas as formas, é importante reforçar. Aqui nós utilizamos. Não tem outra. Aqui, se a prescrição vem só com a enzima Q10, nós já utilizamos a fitossomada, tá? Isso é uma conduta exatamente nossa para todo paciente, seja nas formulações que vem pelo seu médico, ou pela sua nutricionista, ou pelo seu farmacêutico, enfim, todo aquele profissional que já te prescreveu um tipo de coenzima Q10, nós tomamos a decisão, né, Ana? Sim. De ter a melhor forma para colocar na cápsula, para que você tenha resultado. Perfeito. E essa coenzima, a diferença dela é que ela é líquida, como a Eunice falou, ela é gotinhas oleosas, ela não tem sabor. E um pouquinho e vou pegar a minha, para vocês verem como é fácil de tomar. Que é tomar, tá vendo? Vou pegar na minha mesa. A grande diferença dela é exatamente isso, ela também é 50 vezes mais biodisponível. O que significa isso? O nosso corpo absorve 50 vezes mais do que aquela coenzima simples, comum, tá? Esse é um grande diferencial. E também, gente, ela pode ser até no seu cafezinho do dia a dia. Não precisa nem ser em água, tá? Você pode também colocar em alimentos quentes. Então, que é o Maxolve, tá? Esse é um produto excelente. Ele é assim, gente, ó. Pronto, já está energizada. Ai, pronto. Saúde! É importante tomar sempre de manhã e uma dose a mais depois do almoço é legal de reforço também, né? Eu já tinha tomado, nós estamos gravando de manhã, né? Eu já tinha tomado 5, coloquei 4 agora, então hoje vai ser ótimo. Olha, e o importante ressaltar que a coenzima Q10, independentemente se você tem uma prescrição ou não, se você pode estar tomando, não tem problema. E principalmente para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que fazem uso de estatinas, que são substâncias para controle do colesterol, tá? Isso aí é muito importante, porque a estatina degrada dores musculares, né? Sabe que você está tomando estatina e você está com dor muscular, principalmente nas panturrilhas, né? Que é uma dor diferente, que te incomoda, gente, é deficiência de coenzima Q10. Você vai começar a tomar, você vai ver que dentro de alguns dias essa dor já começa a desaparecer e você continua com o seu medicamento, porque é importante manter os níveis de colesterol adequados, principalmente os pacientes que realmente têm um nível um pouquinho mais descontrolado dessas lipidemias. Então, precisa tomar o medicamento. Só que a coenzima Q10 é um complemento, é um suplemento que se faz obrigatório, eu digo assim como farmacêutica,
obrigatório o uso para que você não tenha, não vou falar nem de dor, mas do comprometimento, principalmente vascular e muscular, que esses medicamentos podem produzir. Protetor da parte cardíaca. Sim, nossa, coenzima Q10 protege o nosso coração. Então, é importante. E por falar em coração, outro que ajuda muito é o ômega 3, né? Sim, gente, o ômega é muito falado, né? E eu só vou falar o grande benefício dele, depois as meninas falam, mas o que eu gostaria de abordar a importância, que vocês devem ver muitos tipos de ômega, né? Tem ômega que custa R$20, tem ômega que custa 50, tem ômega que custa 100, tem 200, enfim, diferentes faixas de preço. Mas qual é a grande diferença dos ômegas? A quantidade de EPA e DHA. O melhor ômega é aquele que tem concentrações eficientes, boas de EPA e DHA, que você tem que olhar no rótulo. Então, muitas vezes, aquele ômega muito baratinho, a dose de EPA e DHA... É irrelevante. É irrelevante. Dentro daquela cápsula só tem o quê? Óleo de peixe. Então, isso é muito importante. Ou de recipiente, né, Ana? Que às vezes pode ser um óleo de amendoim. Pode ser até outro óleo que não é um óleo ainda de peixe. Isso. Tem tudo isso, tá? E a grande importância também é olhar essas questões de metais pesados, que esses os selos, né? Que eles vêm justificando que ele é de alta pureza, tá? Então, isso é muito importante ao observar um rótulo e qual o melhor ômega. E a quantidade também de EPA e DHA por cápsula, porque às vezes fala da dose, vem escrito aqui a quantidade de EPA e DHA, só que você tem que olhar aqui a porção, né? Essa quantidade é por 3 cápsulas, ou por uma cápsula, ou por 2 cápsulas. Então, isso é muito importante também. E lembrando, né? O EPA, para que a gente tem que usar EPA, Ana ou Sofia? Para gente, ação anti-inflamatória, para proteção cardiovascular, para gente controlar os níveis bons do HDL, que é aquele colesterol que não deixa oxidar o LDL, que é o colesterol ou a gordura ruim, tá? Então, o uso do ômega tem um alto poder anti-inflamatório, protetor dos nossos vasos, protetor da nossa saúde cardiovascular, enfim, né, Sofia, eu acho que não dá para ficar. Com a parte cerebral, cognitiva, contribuindo, fechando esse ciclo perfeito, né? E olha como que é legal, como que eles se complementam, né? Imagina, DHA vai cuidando do cérebro, creatina já ajuda também, coenzima Q10 já ajuda com o coração e com a energia. Então, assim, eles têm um sinergismo que a hora que você vê, todos os suplementos se complementam e potencializam um ao outro também, né? E você vê, o ômega, ele tem muitos estudos, inclusive para mulheres grávidas. É fundamental. É fundamental para você ver que é um suplemento que todos devem usar, principalmente a mulher grávida, gente, porque ela está criando um novo ser. E é importante para toda a formação da parte neural do bebê, então assim, é realmente bem importante. E 2 doses por dia acho que já é um bom número. Sempre almoço, antes falava-se muito sobre almoço e jantar, que também é legal, mas hoje mostra também que é legal talvez almoço antes de dormir, porque ele faz uma boa limpeza cerebral na hora de dormir, né? Como se ele fosse limpando de fato os lixinhos acumulados durante o dia. Muitos estudos, você entrar nos estudos científicos, aí você vai ver que o ômega tem muito estudo, então é um suplemento, é um complemento para o dia a dia, principalmente para quando você não come os peixes de águas profundas, marinhas, né? Porque a gente não tem, o brasileiro não tem o hábito, né, de ter na alimentação o peixe como fonte de proteína, tão pouco de ômegas. E não é qualquer peixe. Não é qualquer peixe, né? Principalmente o salmão, não é acessível a todo mundo, tá? E lembrando, para aquele que não gosta de peixe, existem os ômegas, como esse aqui, com várias selos, né, de qualidade, e também odor free peixe, né? Então isso é muito importante. Eu sempre oriento os pacientes quando querem tomar o ômega, quando nós fazemos a indicação, toma à noite, tá certo? Porque às vezes tem pessoas que são muito sensíveis ainda ao gosto,
podem lembrar daquilo, certo? Então, à noite está dormindo, não tem problema nenhum de sentir algum gostinho que ainda persista em questão. Porque, gente, é um óleo de peixe, tá? Mesmo que ele seja odor free, pode ter sensibilidade de algumas pessoas e sentir esse leve saborzinho. Mesmo que você sinta, é muito pouco. É muito. Nossa, gente, tá? É excepcional. Ômega 3, imprescindível, tá? Inclusive crianças, né? Tem indicação para crianças, tá? Sim. Então vamos lá, qual que nós vamos falar agora? Acho que complexo B, né? Complexo B, que não pode faltar. Nós já falamos que os alimentos têm tudo. Da onde que vem as vitaminas? E complexo B participa de pouquinha coisa, graças a Deus, né? Graças a Deus, né, Sofia? Tudo, né? Nós somos compostos de vitaminas. Qualquer curso que a gente faça, tá lá, o ciclo de alguma reação tem umas vitaminas do complexo B, todas. Lá, as vitaminas do complexo B. Então, o complexo B precisa tomar. Nós não temos tudo, nós temos deficiência, gente, principalmente a B12, B9, quando faz doseamento dela de exames, a grande maioria está lá embaixo. Às vezes até dentro de uma referência mínima. Sim. Tá? Que a referência é um embasamento para que a gente consiga, que o médico ou o nutricionista ou outro profissional da área de saúde, nós farmacêuticos, de ter um indício ali de como está a saúde global dessa pessoa. E acho que é uma das mais fáceis de você conseguir suplementar e ver a diferença. Né? Sente mesmo. Sente a disposição, né? Antigamente se falava, muitos aqui vão lembrar disso, dores nas pernas, sem uso de estatina, que eu falei agora há pouco, certo? É falta de vitamina B. Você falava nisso, né, Ana? Tá? Falta de vitamina B. Tá? Então, já é um conhecimento popular. Inclusive, popular, isso aí. Então, por quê? Porque falta mesmo. Porque a gente não come aquilo que precisa comer todos os dias, nas quantidades que deveriam ser, ou que precisariam ser, para que a gente conseguisse ter a quantidade desses micronutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B. Então, se faz imprescindível. Dentro dos 10 mais estudados, entram a B12 e a B9, na forma de metilcobalamina e metilfolato, que são mais estudadas. Mas acho que o complexo B todo, ele tem um poder nutricional muito grande, um valor nutricional muito grande. Então, acho que compensa, claro, focar sempre na B12, na B9. Tem a B1, B6, B2 e assim. São importantes também. Então, acho que é uma opção bem justa de você suplementar as vitaminas do complexo B. Sofia, fala um pouquinho da importância da B9 na gestação também, eu acho que é importante. Eu acho que antes vinha muito com ácido fólico, né? Quando eu entrei na farmácia era isso. Aí depois, graças a Deus, os estudos evoluíram e veio o metilfolato, que é a forma ativa dele. Mesmo antes de você pensar em engravidar, já é uma vitamina que eles sugerem para participar de realmente uma qualidade de óvulo melhor, uma concepção mais bem sucedida, a formação do tubo neural, mas até o final da gestação e depois da gestação também ela se faz muito importante, né? E ela com a B12 complementa, porque a B12 também tem toda a parte de disposição, de energia, de formação dos processos todos. Então eu acho que não só para gestantes, tentantes e mães, mas é fundamental, né? E cabelo branco, que é capilar, tudo isso aqui complexo B. Tudo é complexo B, gente, tá? Só completando aqui um pouquinho, complementando, por que hoje usa metilfolato e não mais o ácido fólico? Porque os estudos têm demonstrado que existe como a Sofia colocou, o ácido fólico tem que se transformar no nosso corpo em metilfolato. E os estudos têm demonstrado que existem algumas pessoas que, por alterações genéticas, não conseguem fazer essa transformação. Então, hoje já né, quase que unânime que a gestante ou mesmo a suplementação seja feito na forma do metilfolato, que já é uma forma pronta para o seu corpo absorver. Sim. E ele não precisa fazer essa transformação. Deficiência, nessa transformação você perde um pouquinho também, né? Assim, o metilfolato você vai receber a dose basicamente completa. E a B12 é a mesma coisa, a cianocobalamina já vai também para a forma ativa da metilcobalamina, que também não perde nesse processo nada, basicamente. Perfeito, então, é isso. É um produto essencial,
né? Nós temos algum baixo custo, tá certo? E precisa, gente, precisa, porque para você ter sua parte sanguínea correta, seus glóbulos vermelhos, né? Lembra do hemograma? Todo mundo já fez hemograma uma vez na vida. Aliás, deveriam fazer muitas vezes para ver. Mas tá lá, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, principalmente os vermelhos, precisa do complexo B. Porque senão você vai ter uma anemia e assim por diante, né? Então se faz essencial. Fala que uma suplementação, uma complementação diária que se faz essencial. Bom, vamos lá? Aí eu vou deixar para o final, esse daqui é mais polêmico, que é a cúrcuma, que veio com algumas coisas divergentes aí, né? Mas o magnésio, não tem nem, a gente já fala dele, sabe, quase que todo episódio, porque ele tá presente em tudo também, né? Mineral que, enfim, cada dia tem mais estudos, mais se comprova o quanto ele é o maestro de tudo, e ele segue regendo o nosso corpo basicamente completo. É sobre isso, centenas de reações do nosso corpo precisa de magnésio. Por que a gente sempre fala isso? Nós farmacêuticos, nós estudamos muito a bioquímica, né? Então, bem gostosinho, é muito complexo. Então, tudo o que o nosso corpo precisa, como ele transforma, todas as reações químicas e fisiológicas que acontecem no nosso corpo. Então, por isso que a gente fala muito dessa importância da suplementação e, como eu falei no início, dessa correção bioquímica no nosso corpo. E o magnésio, gente, ele está envolvido em mais de centenas de reações do nosso corpo. Então, ele precisa praticamente de magnésio da cabeça aos pés. Tudo nós precisamos de magnésio, né? E aí, essa composição do magnífico, são 4 magnésios, que são a composição do biciclinato, que é o magnésio quelado, que é o mais usados, né? Sim. Que tem, assim, ele faz parte de muitas reações, mas também nós temos o malato, treonato, taurato. Vamos lá, Sofia. Qual que você fala aí? Esses 4 aqui, eu gosto muito do treonato, para a parte cognitiva. Eu acho que o magnésio em si, mineral, já vai repor muita coisa e vai ajudar em muitas questões. Essa diferenciação das moléculas é para realmente dar um direcionamento um pouco maior, né? Sim. Então, o treonato, quando ele é essa molécula, ele é mais para a parte cognitiva, para a parte realmente de foco, concentração, esse aprimoramento, prevenção de doenças cognitivas e assim por diante. E aí, junto com a glicina, que equilibra essa parte emocional, traz um relaxamento maior, eu acho que eles formam esse complexo bem legal da mente mesmo, de realmente ao mesmo tempo estimular o que é necessário, relaxar quando é preciso e assim por diante. E aí depois o taurato e o malato entram como complementos, né? Exatamente, para muscular, né? Para várias outras reações. Então, uma combinação de tipos diferentes de magnésio, mas que na realidade todos irão entregar magnésio para o seu corpo. Sim. De formas diferentes, que um ou outro vai ter uma predisposição maior para alguma região, seja cérebro, seja muscular, seja ósseo, para trabalhar junto com o cálcio dentro do nosso organismo, né? Porque ele é um carreador também do cálcio, não deixar o cálcio solto em qualquer lugar, colocar ele onde realmente o cálcio precisa estar. Então, o magnésio é uma molécula muito interessante, muito usada também na cardiologia, para vários sintomas cardiológicos. Então, magnésio também é um suplemento que não deve faltar na nossa vida. E puxando um gancho, um outro suplemento que é muito estudado, que a gente não tem pronto aqui, por um motivo muito óbvio, é a taurina, que é um dos 10 também. E aí, quando a gente pega o magnésio e taurato, que tem essa associação, a gente recorda o quanto a taurina ela é presente basicamente vários objetivos. Então, a gente poderia fazer um pré-treino com uma taurina, mas a gente poderia fazer uma fórmula para o sono com uma taurina, a gente poderia fazer uma fórmula para disposição, para tomar de manhã com a taurina. Então, ela é bem coringa. A taurina por si só, suplementar ela exclusivamente, talvez não seja uma principal escolha, porque tem outros que são mais específicos para determinados pontos, mas dela participando de fórmulas para energia, participando de fórmulas de performance esportiva, para sono e equilíbrio emocional, ela é uma grande estratégia também. Coringa, né? Grande coringa. Então, ela não está aqui pronta porque nós não temos taurina sozinha, exatamente porque ela é bem mais utilizada quando ela
é a cereja do bolo das formulações, assim dizendo, né? Isso. Lembrando que para quem faz, né, você falou da questão de atividade física, né? Para quem faz atividade física, gente, o magnífico ele é essencial também. Sim. Por quê? Porque você precisa da tua parte muscular, a fadiga muscular. Então o magnésio ele vem para suplementar as deficiências suas e deixar com que você conquiste, né, um resultado mais eficiente sem gasto muscular para isso, favorecendo um ganho, inclusive, da massa magra. Recuperação melhor. E assim, você vai usando estrategicamente. À noite para ter um soninho melhor, durante o dia para os benefícios gerais, você consegue ir lá. Eu adoro o magnésio à noite. Ele ajuda realmente, assim, a minha mãe tem 85 anos, ela toma magnífico à noite. Tá? Pra quê? Isso aqui me ajuda a dormir melhor. Então, você vê, ela tem os benefícios do magnésio, que ele vai estar durante o dia, lógico, né? Mas ela toma à noite, 85 anos. Então, isso aí mostra que funciona para todas as idades. Para todas as idades, tá? Perfeito. E por fim, a cúrcuma, que com essa nuvem aí de é bom, não é bom nos últimos tempos, mas é muito importante reforçar que quando bem orientado nas doses adequadas, não representa riscos para o indivíduo saudável. Então, os estudos, eles são, por vezes, as informações dos estudos são soltadas de maneira um pouco sensacionalistas, talvez, ocultando informações que trariam muito esclarecimento só para gerar esse murmurinho mesmo. Mas quando você foi ver, é uma dose totalmente exacerbada, que não é comum na prática, e que gerou essa dúvida acerca da cúrcuma, que é tão importante. Muito importante, é um anti-inflamatório natural, né? Essa aqui também é extremamente pura, tem ações importantíssimas no nosso organismo, principalmente pensando também na parte hepática. Então, como você falou, é o sensacionalismo que se cria, mas o que está por trás de tudo isso? A gente ainda não sabe, né? Mas tem muitos estudos de benefício da cúrcuma. Sim. E sem contar, né, gente, que se nós formos, quando se falou, se vocês lerem a manchete, principalmente disso, são casos raríssimos, né? E quando você vai ler por completo, como a Sofia colocou, são doses extremamente altas e reais, que não é utilizado, que não é numa dose comum de 300, 500 miligramas, não tem nada a ver. Isso. E quando a gente compara alterações hepáticas, medicamentos, um simples analgésico, paracetamol, principalmente o paracetamol, é muito distante, né? O risco disso, de dar alterações hepáticas, gente, eu não sei dizer números, mas como farmacêutica eu posso garantir que é muito maior o risco de ter alterações hepáticas do que medicamento alopático do que uma simples cúrcuma. E lembrando que esse tem todo um complexo B junto, né? Que mata 2 coelhos numa cajadada só, já. Exatamente. Então, aí, esse aqui é uma associação inteligente que nós fizemos do complexo B com a cúrcuma. De inflamação, que é muito comum, tanto as que a gente sente, as dores, mas também aquelas como endometriose, lipedema, são muito beneficiadas pela cúrcuma. Então, realmente pesquisar um pouco mais antes de deixar de receber os benefícios por um malefício que muito, muito possivelmente ninguém vai ter na prática usando adequadamente. Sim. Então, realmente, assim, sempre que vê uma notícia, uma manchete, é ter esse senso crítico de entender quais são as informações ali, se informar com a gente, com qualquer outra pessoa, e ver realmente, nossa, não vou usar por isso, não faz sentido nenhum, vamos seguir suplementando e recebendo os benefícios. Boa procedência, né? Com certeza. Tá, uma boa procedência também, isso é importante. Então, converse com o seu farmacêutico, que você confia, para que você tenha os resultados e que não caia nessa de, vou parar, como a Sofia falou, vou parar de vez, não quero mais. Não, gente, não é bem assim. Sim, com certeza. Tá? Então hoje, temos os 10 mais famosos. A gente vê muito eles na prática, o quanto eles trazem os benefícios de fato. Eu acho que quem se permitir viver isso vai sentir realmente todos os dias a transformação que eles proporcionam de qualidade de vida, né? E se a gente pudesse dar uma dica, se você não faz uso ainda,
coloque na sua rotina dentro daquilo que nós temos orientação, que melhor se adequa a você, ou procure orientação de um profissional, né, do seu farmacêutico, do seu nutricionista, do seu médico, e coloque que você vai sentir a diferença daquilo que nós colocamos hoje. É isso. Mais um episódio. Mais um pouquinho de saúde para vocês. Mais um pouquinho de saúde, tá? Conte sempre com a gente. Compartilhe, manda um aviãozinho aí para aquele que você sabe que precisa disso aqui, que você quer que ouça essas 3 farmacêuticas comentando sobre o suplemento, que vai ser muito interessante para as pessoas também, outras pessoas ouvirem. E estaremos aqui. Todos estão no nosso site. Todos estão no nosso site, depois a gente deixa aqui na legenda. E é isso. Até mais, gente. Até o próximo. Até o próximo.